Noite com o Bússulo é oferecimento de AR Telecom, Internet Sem Fronteiras, Supermercados Alvorada, o gigante dos preços baixos, Disque Mococa, Carvão Eco Mais, Rock Veículos, Escuderia Ferracim, Pintura e Artes, FJ Foods, Nafa Estofados, Samputili, Cervejaria Artesanal H. RL Fire. Sejam todos bem-vindos ao De Noite com o Bússulo. E essa noite vamos receber um convidado muito especial, que a população de Mococa é apaixonada por ele, que é o nosso amigo, querido Padre Celso. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como os filhos do Senhor. Pessoal, e nesta noite, recebendo aí o nosso querido e amado Padre Celso. Padre Celso, seja bem-vindo ao De Noite com o Bússulo. De Noite com o Bússulo é o primeiro programa, do projeto chamado TV Mococa Online Oficial. E é um prazer, um carinho imenso receber você aqui essa noite junto com a gente, para a gente poder contar um pouco da história aí também do nosso querido Padre Celso. Seja bem-vindo, viu? Uma alegria para o meu coração, Rodrigo, estar aqui com todo esse pessoal bacana, maravilhoso, e alegra meu coração estar aqui hoje. Estou à disposição para a gente partilhar, para a gente repartir o conhecimento e também celebrar nesse momento a presença amorosa de Deus no nosso coração e na vida de cada um de vocês também. Muito obrigado. Padre, vou chamar o nosso querido garçom amado, o Bibi, ele que participa do De Noite, Ele que serve as nossas bebidas aí pro pessoal. Bibi, tá tudo certo o do padre já para trazer? Tá tranquilo? O Bibi é o nosso garçom, que vai estar servindo com a gente aí todos os programas do De Noite com o Bússulo. Ele que vai prestigiar e servir os nossos convidados. Pode me trazer uma aguinha? Uma aguinha? Mas não a água que passarinho não bebe. A água natural mesmo, Eu às vezes tomo uma água, é água que o passarinho não bebe. Entendi. Que o padre, você não vai pro céu depois, hein? Depois vai ter que confessar. Vamos, Bibi. Ele fala que ele é o garçom mais lindo, mais sexy, Ele agora tá fazendo crossfit, o abdômen tá ficando definido, Ficando em formato de bola. Eu conheço ele desde o Antigo Testamento. Obrigado, Bibi, meu querido. Padre Celso, vamos à primeira pergunta. Quando foi que o Padre Celso descobriu a vocação para ser padre? Desde que eu me conheço por gente, eu já sentia no meu coração o chamado para ser padre. Sempre. Claro, garoto normal, estudando, brincando, tendo amizades, morando no sítio, porque a minha família sempre foi rural. Morou no campo. Meu pai já falecido, minha mãe mora até hoje naquela linda estrada São João da Boa Vista a São Roque da Fartura, chamada Serra da Paulista. Ali naquele sítio, senti o chamado vocacional, o chamado para ser padre, mas desde pequeno, Rodrigo, desde criança, eu rezava missa, eu brincava. Já desde criança você já tinha de rezar missa. Isso, aquele interesse, aquele chamado. Então, eu costumo resumir o meu chamado vocacional assim: desde que eu me conheço por gente, eu já desejei ser padre, já queria ser padre. Por isso sou feliz como padre, sempre fui feliz como padre.
não saberia fazer, não saberia ser outra coisa a não ser padre. Padre Celso, porque hoje a gente vê que tem pessoas, como o senhor, já nasce com aquele chamado, e tem pessoas também, às vezes, que decidem ser padre. Sim. Você fala, eu vou ser padre. Tem também? Tem. O meu caminho foi aquele caminho natural. Eu conheço amigos padres que decidiram ou sentiram o chamado depois de um grande encontro, uma experiência profunda de Deus, ou fizeram um retiro, houve um caminho de conversão, um momento explosivo na vida deles, depois se tornaram padres. O meu foi um caminho assim, aquele caminho natural, de criança, na roça, indo à missa com os pais, admirando as coisas de Deus, achando as coisas de Deus lindas, as coisas da igreja maravilhosas, e assim com a participação na vida da igreja, vendo os meus pais rezando, meus pais, gente simples de roça, como que semi-analfabetos, mas profunda fé, profunda religiosidade, uma fé, uma espiritualidade gigante. Nesse ambiente familiar, começou o meu caminho vocacional desde pequeno, desde criança. Quem vai ao sítio de meus pais fica encantado de ver debaixo de uma árvore uma pequenina igreja, uma igrejinha pequena, que eu fiz com cimento, com tijolos. Olha que legal. Isso, eu era na primeira infância, pequenino, já fiz aquela igrejinha. Então, os sinais vocacionais apareceram em mim desde a tenra infância. A minha mãe também diz isso. Esse menino vai ser padre. Não tem outro jeito, ele será padre. Então não tem outro caminho. Ele só sabe ser padre. E fiquei padre com a graça de Deus. Muito legal. O padre nasceu, o Padre Celso, qual foi a cidade que o Padre Celso nasceu? Eu sou sanjoanense de nascimento. De São João da Boa Vista. Hoje eu tenho Mococa no meu coração. Ganhei até o título de cidadão mocoquense. Me sinto mocoquense. Eu tive oportunidades, Rodrigo, de sair de Mococa, ir para outra cidade, outra paróquia, ou mesmo voltar para a minha terra natal, mas nunca me inclinei a isso. O Padre Celso, se algum dia o senhor tomar essa decisão de querer sair da Mococa, eu creio que a população não vai deixar. Né? A gente vê que a população mocoquense, né, os amigos, as pessoas têm um carinho muito grande por você. Não só por ser um padre, né? Porque tem o Celso, Sim, né? Um exato. ser humano, Sim. uma pessoa maravilhosa que cativa os outros, né? Quando você já chegou aqui, eu falo que a energia do ambiente muda pela sua presença. Amém. Né? Você chega e contagia. E eu tenho certeza que esse contagiar, quando você entrou no nosso programa aqui, eu creio que nem é do Padre Celso, isso é do Espírito Santo que está dentro dele. É graça de Deus, não é mérito, mas é graça. Eu me sinto mocoquense, eu amo essa cidade, e o pessoal da minha terra, São João da Boa Vista, meus conhecidos, mesmo amigos, irmãos, padres, eles dizem assim, você bebeu leite de Mococa e não consegue mais sair de lá. Claro, se um dia o bispo precisar de um trabalho, ou ir para algum lugar, para a missão evangelizadora, claro, nós trazemos em nosso coração e fazemos até a promessa da obediência, mas até hoje, tanto o bispo quanto o meu coração decidiram por Mococa. Então, estou aqui e me sinto feliz, estou aqui há 31 anos, 31 anos nessa cidade, 31 anos nessa cidade de Mococa. Então, amo essa cidade e sou feliz nela. Eu até me lembro que a Bíblia diz que Jesus também amou a sua cidade, até chorou por ela quando foi necessário. Então, quando a gente ama, a gente quer o melhor e faz o melhor para a cidade, para a família. Então eu me sinto bem aqui, me sinto mocoquense de alma e coração. Padre Celso, vamos para a próxima pergunta, né? Que às vezes a gente conversa e quando eu falei que o Padre Celso estaria no programa, né? A Sim. gente pergunta o que seria bacana a gente perguntar de curiosidade. Sim. E é uma curiosidade minha também, que a gente vê muito hoje dentro da igreja, que é a oração em línguas. Que tem Sim. pessoa que às vezes fala assim, mas a pessoa está orando, está falando um monte de coisa, eu não consegui entender. O que é esse orar em línguas? Por que eu não consigo
orar assim, eu vejo que às vezes tem alguém do meu lado que ora e eu não consigo, é verdade, não é, isso é uma coisa fictícia, existe. Explica pra gente um pouco aí sobre esse orar em línguas. Muito bem. No início da igreja, do tempo primitivo ou no tempo dos apóstolos, o dom de línguas, ele era muito mais utilizado, ele era muito mais comum, muito mais conhecido que hoje. O pessoal pergunta por que com o tempo, com o avançar da igreja, esse dom quase que caiu em desuso. E quando vai se estudar a história da igreja, a gente percebe um fato: conforme na igreja foi surgindo a liturgia, que é uma linguagem única, ela é universal. Se você vai à missa em Mococa hoje, e vai à missa em Roma, ou em Hong Kong, ou em Moscou, ou em Israel, em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do planeta, a missa é a mesma, as leituras as mesmas, o que é celebrado, o mistério celebrado, o mesmo mistério celebrado, o mesmo Cristo, a mesma fé e o mesmo amor. Então a gente percebe nos estudos que, conforme foi nascendo a linguagem litúrgica, foi desaparecendo a utilização do dom de línguas. Mas e aí, padre, o Espírito Santo deixou de fabricar esse dom? Não. O dom de línguas, ele é um dom do Espírito, é o Espírito Santo que dá. Se o Espírito Santo dá e está na Bíblia, ele existe, é um dom que existe, ele está aí. Agora, muita gente questiona: padre, será que todos que dizem estar falando em línguas falam realmente? Nem sempre. Às vezes o emocional, o afetivo, né? Às vezes até um pouco de distúrbio emocional leva as pessoas a soltarem sons, etc. e tal, e que nem sempre corresponde ao dom de línguas. A igreja ensina na sua doutrina que para alguém falar em público em línguas, precisa que o Espírito Santo também dê a alguém o dom de interpretar isso. E o apóstolo Paulo, que elogiou tantos os carismas, ele falou assim: prefiro falar 10 palavras numa linguagem audível que se entenda, do que 10.000 em línguas. Ele até chamou o dom de línguas de dom menor, que tem mais utilidade para a pessoa do que para toda a comunidade. Mas o próprio apóstolo Paulo, a doutrina católica, sempre olhou para esta manifestação piedosa de louvor, de escuta e de fala com Deus, como um dom do Espírito Santo. Portanto, ele existe, ele é válido, precisa de uma interpretação. Na Igreja Católica hoje, de modo todo especial, o movimento de renovação carismática, o movimento espiritual dentro da igreja, voltou a utilizar com mais frequência este dom de línguas, que é chamado na linguagem dos estudos bíblicos, da interpretação, de glossolalia. O que é glossolalia? A pessoa movida pelo Espírito, de coração aberto, ela louva, ela fala, ela canta, ela reza com sons inexprimíveis. Então esses sons são inexprimíveis. A gente fala, é a linguagem dos anjos, porque Deus compreende tudo. Deus compreende a linguagem do amor, a linguagem do coração. Mas é um dom válido, porém hoje a linguagem litúrgica já superou e ocupa maior espaço na igreja, conforme se organizou a liturgia. Mas é um dom válido. Quantas pessoas utilizam com todo respeito, com toda a verdade, humildade, esse dom? Portanto, está na Bíblia. Se está na Bíblia, é verdade. Então existe. Então merece o nosso respeito. Padre Celso, vou fazer uma pergunta agora para o senhor. Hoje nós somos bombardeados por filmes de terrores, principalmente filmes sobre exorcismo. Muitas pessoas falam que às vezes isso é combinado, que não existe. O Padre Celso já fez exorcismo? Se já fez, explica pra gente o que é o exorcismo dentro da Igreja Católica. Muito bem. O início
Isso está no Evangelho. Jesus Cristo exerceu, praticou exorcismos. Que é um exorcismo? O exorcismo é libertar um fiel, uma pessoa, da influência de alto grau do poder maligno. Por isso que só se faz um exorcismo solene, a igreja aplica o exorcismo solene a quem está possesso. E a palavra possessão quer dizer posse. Que o maligno, o espírito do mal, o demônio, tomou posse, cercou de tal forma com a sua influência que a pessoa então está escrava, né? Que ela está atormentada pelo poder do mal. Se Jesus fez e deu o poder à igreja de fazer, a igreja teve que organizar o modo de aplicar o exorcismo. A igreja católica tem um ritual próprio. Não é qualquer um que pode fazer exorcismo. Por isso que a igreja chama de exorcismo menor, que todo fiel pode fazer, até consigo mesmo, ou seja, orações que a igreja tem na sua tradição, orações apoiadas na Bíblia e orações apoiadas na piedade, onde a pessoa pede a libertação do mal. Exemplo, quando vai batizar uma pessoa, se faz uma oração de exorcismo sobre aquela pessoa que vai ser batizada, para que ela possa ser agora posse divina, que Deus tenha posse dela. Exorcismo, por exemplo, de São Miguel Arcanjo, a oração, porque São Miguel Arcanjo é o grande patrono na luta contra o poder do mal, poder das trevas. Então, exorcismo de São Miguel. Exorcismo menor, eu posso fazer a meu favor, a favor de pessoas da minha família, são orações próprias. Agora, o exorcismo maior, que é aquele que tem um rito próprio, que é destinado aos possessos pelo espírito do mal, a igreja tem um ritual próprio, aí é diferente. Cada bispo na sua igreja tem um padre que tem que distinguir pela sua têmpera, pelo seu respeito, piedade, oração, comunhão com Deus, a sua contemplação, sua espiritualidade. Esta pessoa, ela é encarregada pelo bispo de realizar os exorcismos no âmbito da diocese, da igreja local, quando chamado, quando necessário, porque para praticar o exorcismo maior, o exorcista tem que se preparar espiritualmente. Eu assisti um filme baseado em fatos reais, chama O Exorcismo de Emily Rose. Isso. Não sei se o senhor já ouviu falar, tanto que ela chega a morrer, né? Isso, ela não, parece que eles não conseguem libertar ela. No filme a gente vê que tem uma, como o senhor diz, né, você não pode chegar, tem uma hierarquia, hoje tem uma hierarquia preparada dentro da igreja católica, que ela assume esse caso quando a pessoa... Sim, existem até os cursos que a igreja dá para preparar exorcistas capacitados, espiritualizados mesmo, para combater o poder do mal. Então, cada diocese tem o seu exorcista oficial, mas qualquer sacerdote, numa emergência, ele pode fazer o exorcismo. Aí eu venho à sua pergunta: o padre Celso já fez exorcismo? Sim. Já fez o exorcismo maior, que tem um ritual próprio, e às vezes ele é aplicado uma vez, e outra vez, até que a pessoa se sinta plenamente livre, libertada? Sim, já fiz. Até com autorização, até pedido do bispo, eu já fiz. Agora, o que a igreja católica não faz: primeiro, ela não dá ibope ao demônio, porque o demônio não está acima de Cristo, Cristo está acima dele, né? É interessante que a igreja católica não faz exorcismos públicos, não dá ibope. Olha, como é que Jesus fazia o exorcismo? Ele batia papo com o demônio? Não. Ele conversava com o demônio? De jeito nenhum. Ele falava assim, ó: cale-se e saia. Pronto. Não dava ibope. Então, isso que a gente vê hoje por aí em mídias, que eles entrevistam o demônio, né? Quem é você? Eu sou isso, eu sou aquilo lá, e que entidade é? Essas coisas são balelas, isso aí é tapiação, inclusive é algo desumano, porque expõe o possesso, expõe a pessoa que nem sempre está possessa, né? Existem, por exemplo, aí certas falcatruas
nessa questão de demônio, existe charlatanismo nessa área, muito, muito. Existem pessoas que são até pagas para dizerem que são endemoniadas, para que aquele líder fulano de tal consiga expulsar, e aí ele fique famoso e etc, e ele é coroado, que ele é o melhor. Tudo isso existe, já existiu, mas a Igreja Católica não dá ibope ao demônio e não faz exorcismos públicos. Marca-se a hora e o padre vai até a pessoa que está possessa e vai então exercitar e aplicar o exorcismo, porque o exorcismo é assim, com a autoridade de Cristo, dada à igreja, mediante a oração, então se expulsa o poder do mal. Como é que expulsa o maligno? Proclamando o amor de Deus, porque o demônio sabe tudo, até Bíblia, discutiu com Jesus textos bíblicos. A única coisa que o demônio sabe é amar. Então o exorcismo é a proclamação da autoridade do amor de Cristo sobre aquela pessoa. Então onde chega o amor, o mal bate em retirada. Então o exorcismo não é uma coisa de outro planeta, uma coisa, porque os filmes enfeitam, floreiam. Este que você falou está mais próximo da realidade. Da realidade. Sim. Agora aquele famoso filme O Exorcista, A Possuída, que depois virou piada, a Repossuída, fizeram uma charge de tudo isso aí. Então, aquilo lá já fugiu da realidade. Mas este, pelo menos, foi mais próximo da verdade. Qual é a prática da igreja nesse momento? Aconteceu, inclusive, no Vaticano. No meio da missa, o Papa João Paulo II presidindo, aconteceu uma possessão lá. Uma possessa adentrou a Praça de São Pedro. O que o Papa fez? Parou a missa? Não. Levou a pessoa para o altar? Não. Apenas chamou os exorcistas da igreja, e lá no Vaticano tem os especialistas que dão curso para o mundo inteiro, e mandou retirar aquela pessoa do ambiente e fez o ritual numa sala, numa capela. Depois da missa, o Papa foi lá e visitou aquela pessoa que já estava liberta e abençoou ela, e abraçou ela, e ela já estava bem, né? E a igreja, inclusive, pede que antes de fazer o exorcismo, temos que avaliar se não é algo relacionado ao psiquismo, né? Ou algo, uma somatização, ou é um tormento, a pessoa está atormentada, mas não é uma possessão, né? Se é uma influência de algum ritual na vida da pessoa, satanista, de ocultismo. Então, tem uma série de questões para se avaliar antes de aplicar um exorcismo solene. Então não é assim. Então exorcismo não é show. Não se faz um show. Nem se brinca com o demônio. E nem se dá ibope a ele. A igreja respeita muito a pessoa que está atormentada. E nem expõe ela ao ridículo. Então muito que a gente vê em filmes hoje aí é muita fantasia. Muita fantasia. E outra, assim como no jornalismo, tragédia da ibope, nessas questões de filmes de terror, o exorcismo ainda dá ibope. Dá muito ibope. Né? Então, e se a gente olhar, Jesus não fez tantos exorcismos. Ele pregou muito mais, curou muito mais do que fez exorcismo. São tantos exorcismos que Jesus fez, mas ele fez e deu essa autoridade para a igreja, porque o bem existe, o amor existe e o mal existe. Sempre o amor está contido no bem, e o bem no amor, e o amor sempre vencerá o mal sempre será vencido, porque até o demônio está abaixo e é submisso a Deus. O demônio é submisso a Deus. O Padre Celso hoje ele é responsável pela paróquia Santa Luzia. Sim. E a gente vê que o Padre Celso hoje tem outras instituições também, sem ser a paróquia Santa Luzia, né, que ajuda muito a população. Quais são elas hoje? Então, Rodrigo, olha, a igreja tem dois braços. Um braço evangeliza e o outro cuida. Então, essa parte do cuidado, nós chamamos de projetos sociais, tem até um CNPJ próprio, é uma instituição social própria, ligada à espiritualidade da Igreja Católica, mas ela exerce esse braço, a questão social, os projetos sociais com todas as pessoas, com todos os cidadãos. Temos muitos projetos hoje. Nós temos o projeto de casa-abrigo,
que acolhe crianças vítimas de violência. A Casa Abrigo, então minha mãe chegou a trabalhar, ela fez um trabalho. Exato, dentro da sua Casa mãe Abrigo, trabalhou lá. Eu vejo hoje como um dos trabalhos mais bonitos hoje que o padre faz, porque tem tantas histórias de crianças Sim. lá dentro, né? Histórias de crianças que precisam, que passaram por situações, que eu acho que creio que muita gente mococa não tem noção do que acontece dentro da nossa cidade hoje com muitas crianças. Exato, as pessoas, os mocoqueiros. E outra, Rodrigo, o pessoal acha, essa situação que veio para Casa Abrigo, ou que tem aqui em Mocó, isso deve ser lá na África, deve ser lá em outro país, deve ser longe daqui, não sei o quê. Não, é lá no Afeganistão. Não, é na nossa cidade. Aqui temos violência, temos abandono, temos situações de fome, de miséria, de droga, de álcool. Nós temos tudo isso em nossa cidade também. E a Casa Abrigo luta para dar a essas crianças um pouco daquilo que tem que ser sua família. Para nós, o lugar da criança é sua família. Se um dia falar assim, olha, se um dia eu tiver que dar notícia para você, olha, Rodrigo, eu venho avisar, eu venho dar uma notícia, a Casa Abrigo fechou, porque não temos mais crianças com problemas para serem abrigadas. Eu vou soltar uma bateria de foguete. Com certeza. Se um dia chegar a isto, infelizmente não é assim, mas o lugar da criança é na família, com seus pais, né? Lá a gente dá amor, acolhimento, cuidado, educação, saúde, mas o lugar da criança será sempre no seu lar, na sua família, né? Então nós temos lá mais de 20 crianças, temos também a parte de adolescentes, cuidando também dos adolescentes que ou estão em drogadição ou estão também em situações vulneráveis em sua família, no seu meio. Então lá também temos uma ala para cuidar de adolescentes. Depois temos os CAPs, né, de transtornos, temos o CAPs infantil, CAPs álcool e drogas, que são instituições que ajudam os cidadãos a se encontrar de novo com a sua dignidade. Temos as oficinas terapêuticas que acolhem pessoas com a questão de saúde mental para ajudá-los a serem inseridos na sociedade novamente. E nós temos um xodó, que é uma casa de xodó, né, que temos muito amor e carinho, muito apreço, é a Casa de Acolhimento em Barretos. Os mocoquenses, mas também aberto a outras pessoas de outras cidades que precisam. Todo aquele que bate à porta lá é acolhido. Então a nossa Casa de Acolhimento em Barretos, aqueles que fazem tratamento no Hospital de Barretos, são acolhidos nessa casa, amados, cuidados, lá tem a sua refeição, o seu lugar de repouso, as pessoas para cuidarem. Então ela é uma casa de amor, onde eles se sentem amados e assim fortalecidos para enfrentar o duro tratamento que eles têm no hospital lá em Barretos. Então são esses projetos que nós temos. E tudo isso o Padre Celso toma conta disso sozinho? Graças a Deus eu tenho muitas pessoas boas que me ajudam. O padre tem um time, então? Tem um time. Cada projeto seu coordenador e com a sua equipe, e junto comigo está o Padre Luiz, que é um jovem padre, nascido em Mococa também, e ele está também na gerência desses trabalhos, porque é um projeto gigantesco, né? Só para você ter uma ideia, o CAPS Álcool e Drogas, que acompanha pessoas com drogadição e alcoolismo, atende mais de 2.000 pessoas mês, mais de 2.000 consultas, né? Mais de 2.000 intervenções por mês. Então é um volume muito grande para Mococa e para a região. A gente oferece esse trabalho. Então tem um time grande. Então, graças a Deus, eu não estou sozinho, e graças a Deus, Deus tem dado pessoas maravilhosas que abraçam a causa. Eu costumo dizer que se não houver quem morra pela causa, a causa morre. Graças a Deus, a causa não morre, não morrerá. Tem pessoas que abraçam e morrem pela causa. Então tem um time gigantesco que nos ajuda nesse trabalho social. Padre Celso, hoje nós vemos, né, todas essas instituições que o senhor hoje toma conta, tem um time, né, porque só acontece se tiver um time, né? Sim. Uma andorinha só não faz verão. O Padre Celso nunca pensou em ser um prefeito? Nós já tivemos prefeito em Mococa. Sim. O Padre Celso nunca quis, falou, eu vou endireitar essa cidade, vou ser prefeito. Nós já tivemos o grande Padre Demóstenes, prefeito, isso, né, por 3 eleições, 3 eleições em Mococa, mas eu nunca pretendi cargo público, né? Sempre estendi a mão e sempre me coloquei à disposição
para ajudar o poder público, seja o executivo, o legislativo, e ajudar nos projetos sociais da cidade. Hoje, a grande maioria, né, a grande parte do volume de assistência social da cidade repousa sobre as nossas obras sociais, os nossos projetos, né, sociais. Mas pleitear um cargo público, por exemplo, ser prefeito, nunca desejei. Já fui convidado várias vezes, mas eu prefiro ajudar, estender a mão, compactuar com o bem e oferecer a ajuda da igreja, a ajuda dos projetos à nossa cidade. Mas pleitear, não. Porque até então, tive o prazer de realizar várias apresentações de lives solidárias. Sim, em prol, a paróquia, exato, né? E a gente, eu pude sentir a força que o povo tem quando quer fazer. Não precisa ficar esperando só do poder público. A gente pode se unir, exato, e fazer uma diferença. Porque às vezes a gente joga muito, porque o prefeito, porque o vereador, porque o fulano, e a gente tem o poder na nossa mão de nos unir e fazer, sim, uma cidade melhor, um país melhor, exato, um mundo melhor, né? Todo mundo tem sua parte a fazer. Você tocou no assunto que eu acho maravilhoso. Nesse tempo de pandemia, nessas dificuldades que estamos atravessando, onde existe uma guerra invisível, né? Porque o inimigo não se vê. É um inimigo invisível, é um vírus que mudou a história da humanidade, virou o mundo de se viver, de cabeça para baixo, nos levando a rever valores familiares, trabalhistas, religiosos, espirituais, tudo está mudando. Depois dessa pandemia, o mundo terá por obrigação de ser diferente. Mas ao mesmo tempo a gente vê uma primavera da solidariedade, né? Um contágio positivo do bem. Essas lives, quanta gente contribuindo, quanta gente querendo ajudar. Antigamente você ia atrás para pedir ajuda, agora muita gente vem oferecer ajuda. Então isso é maravilhoso. Então está mudando, né, a conotação social, está mudando a consciência solidária das pessoas. Então, no meio de tanta coisa negativa e triste e notícias tristes, emergem essas notícias positivas, coisas boas, como eu chamo de primavera solidária, o contágio do bem, a corrente do bem que nós estamos assistindo com muita alegria também surgindo na nossa sociedade hoje, e de modo especial a sociedade mocoquense. Mococa é sui generis, ou seja, ela é especial na questão da generosidade. Eu sou de outra cidade, viajo muito a serviço da igreja e eu vejo que Mococa é especial. Eu creio que tem uma bênção já desde os fundadores da cidade, que foram muito generosos. Por isso que a nossa bandeira tem essa palavra. A nossa cidade de Mococa é uma terra paulista e generosa. Está escrito na bandeira, no brasão de nossa cidade de Mococa. E o mocoquense é muito generoso. O volume de generosidade em Mococa é muito maior que em outras cidades que a gente tem visto por aí. Eu também, igual o Padre Celso, eu não nasci na cidade de Mococa, eu nasci em São Paulo, na Liberdade. Sim. Vim para cá com 3 anos de idade. Mas eu tenho uma paixão por essa terra, por essa cidade, que quando eu resolvi fazer o projeto, que é a fanpage que nós temos, eu falei, eu preciso colocar o nome da minha cidade, onde eu vivo, eu sou apaixonado. Sim. Eu falo que a gente não tem praças bonitas igual a gente tem aqui na região, uma entrada da cidade bonita, várias igrejas, né? Sim. Lindas. E eu falo assim, a paixão por Mococa é indiscutível, né? Verdadeiramente é uma terra abençoada. Mesmo a nível religioso, o exemplo que eu vou te dar ilustra isso. Numa cidade que eu não vou dizer o nome perto de nós, resolveram fazer uma igreja. Esta igreja demorou 10 anos para ser concluída. A Santa Luzia foi concluída em 1 ano. O que gastamos em 1 ano para fazer uma igreja Santa Luzia, por aí, quase da mesma extensão, se gastaram 10 anos. 10 anos. Então você vê o volume de generosidade, compromisso, de carinho, de amor e de fé. Mococa é um povo de fé, firme, forte, de tradição, de família. Então tudo isso contribui para essa primavera solidária que estamos assistindo. Padre Celso, outra pergunta polêmica aqui também, que é que todo mundo se pergunta como que a igreja recebe, né? Tem hoje o grupo LGBT, né? Sim. Homens sexuais. Como a igreja católica hoje
recebem essas pessoas, né? Porque a gente vendo Facebook, YouTube, a gente vê muitas pessoas desses gêneros que estão dentro da igreja católica. Exato. Porque às vezes tem gente que está de fora e poderia receber uma palavra e não vai com receio, com medo. Como que a igreja católica hoje recebe essas pessoas? A igreja católica segue a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e a mulher, criou o ser humano. Então Deus ama a pessoa, primeiramente, não nas suas opções. Isso é uma questão de consequência. Mas Deus ama a pessoa na condição de filho. Seja o homossexual, heterossexual, não importa a sua opção, o seu segmento, e não queremos explicar a origem, gênese de tudo isso, que muita coisa é mistério, ainda até para a ciência A igreja não procura entrar por esse viés. A igreja proclama que Deus ama. Ama quem? Todo ser humano. Qual ser humano? É o homem e a mulher. E aquele que fez uma opção por isso ou por aquilo, aquele caminho? Deus ama a todos. Então, voltando, o homossexual é amado por Deus? Claro que é. Agora, e quando se trata da homossexualidade? Aí a igreja, na sua doutrina, trata da questão da consequência. Toda escolha pode me trazer consequência. Eu tenho que abraçar também a consequência da opção e da escolha. Mas a nível de acolhimento, a igreja acolhe a todos. Porque a igreja semeia o evangelho no coração de todas as pessoas. Não importa a condição e cor. É o coração que vai elaborar a opção, o segmento. Então, a igreja acolhe todos. Porque a igreja não aceita fazer guetos. Se a gente excluir, o homossexual vai fazer o seu gueto, a segunda união vai fazer o seu gueto, né? Os bissexuais vão fazer o seu gueto, as lésbicas outro gueto. Então a igreja não é feita de guetos, é feita de comunidade, família. Então a igreja está aberta para todos, acolhe-se a todos, a todos. O padre recebe, acolhe, ajuda, reza, abençoa a todos. Então a porta da igreja está aberta a todos. A igreja tem que ir até as pessoas, né? Inclusive a igreja, Cristo é o dono da verdade, Ele é a verdade. A igreja tem que adequar ao seu tempo. A igreja é filha do seu tempo. E o tempo em que vivemos agora, a igreja, ela é acolhedora, é samaritana, é misericordiosa com os doentes, com aqueles que têm uma opção diferente, aqueles que são vítimas da enfermidade de AIDS e outras doenças. Então a igreja não exclui, a igreja é chamada a incluir. Cristo morreu por todos nós, se entregou por todos nós. Então quem sou eu para julgar? Se o próprio Cristo falou, eu não julgo, a palavra de Deus é que vai julgar e dirigir a cada um de acordo com a sua opção. Basta ver no capítulo 8 de São João, foram apedrejar aquela mulher, porque ela tinha optado por um adultério, um flagrante adultério, foi pega, e Jesus falou para ela assim, ninguém te condenou, depois todos foram embora, ninguém, Senhor, eu também não te condeno, não peques mais, seja diferente. Jesus convidou aquela mulher a ter uma opção nova, a ser diferente, a dar um passo a mais, né? E então a igreja, ela acolhe todos, porém, a igreja não faz tudo o que quer, o cristão não faz tudo o que quer, o padre também não, nem o Papa. Por exemplo, a igreja é favorável que o governo resolva os problemas dos casamentos de pessoas do mesmo sexo, sobre herança, cuidado, previdência, tudo. Porém, a igreja não vai fazer o casamento de pessoas do mesmo sexo. Para ser casamento, tem que ser homem e mulher, os dois. Então a igreja, ela tem a sua opção clara. Eu até costumo dizer na igreja, num comentário desse, a mídia brasileira transmitiu ao vivo, a cores, com solenidade, o primeiro casamento gay do Brasil, vamos dizer assim. Mas a mesma mídia não transmitiu ao vivo e a cores 6 meses depois do divórcio. Né? Então existe 2 pesos e 2 medidas, e muita ilusão no meio disso.
Porém, para resumir, a igreja acolhe porque Deus não exclui. A igreja inclui porque Deus olha o ser humano com amor, como filho. Eu, você e todas as pessoas da humanidade, nós somos tratados dentro da categoria de filhos de Deus. E isso é tudo. E isso não exclui ninguém. Padre Celso, já recebeu uma cantada de uma mulher? Sim. Já. Opa! Sim. E como é um padre receber uma cantada, né? Porque hoje a igreja, ela vive o celibato. Sim. A igreja não obriga o padre a se casar. A igreja escolhe o solteiro para ser padre. Ela escolhe o solteiro para ser padre. Então a igreja não impõe, mas tem uma disciplina, que não é uma lei, mas é uma disciplina, que o padre não se casa para servir melhor. Por que o padre não se casa? Porque Jesus não se casou para servir ao reino e abençoou o casamento. Agora, essa pergunta que você fez, né, de surpresa aí, tem um contexto. A cantada, sim, mas na verdade não é uma cantada. Porque às vezes ali, na confissão, Isso. né, e às vezes na maneira de instruir, pode Sim. ser que a pessoa às vezes interprete de uma outra maneira. Sim. De repente começou a olhar pro padre e falar assim: esse é o homem da minha vida. Nossa, o senhor tem uma barba tão bonita, né? No confessionário não, mas no atendimento, na orientação, já aconteceu. Às vezes a pessoa, no caso, a mulher, ela procura o padre por um problema enorme, um sofrimento que ela não está dando conta, e às vezes parte do problema está relacionado ao casamento, ao seu esposo, e aí de repente o padre orienta, reza, dá uma direção para ela, e ela então cria um apego. No entanto, que o padre, quando percebe que a pessoa apegou-se a ele, então já terminou o tempo de ajudar. Tem que caminhar para outra pessoa, outro Aí padre, já orientar a pessoa, nunca condenar, excluir, mandar para o inferno, excomungar, nada disso, mas levar a ela a refletir que ela está confundindo os sentimentos, né? Confundindo, às vezes, a carência que gera, às vezes, essa chamada cantada, essa dependência, na verdade uma dependência, né? Por isso que o padre tem que estar preparado espiritualmente, preparado assim, humanamente falando, para acolher, instruir, ajudar, sem se envolver. Sem se envolver. Que a pessoa pode se apegar. Se o padre der uma linha, então ela pode criar uma dependência. Isso pode ser problemático depois, né? Então a melhor coisa é você, quando percebe que houve essa dependência, está havendo a dependência, então orientar de forma bem clara, falou: olha, filha, você se apegou a mim, ou como você acabou de dizer, o padre na sua cabeça é o marido que você gostaria de ter, mas se você ter, você vai decepcionar também, porque todo mundo tem os defeitos, não tem ninguém perfeito, nem muito menos o padre. É que nesse momento de dificuldade e carência, você se apegou, mas não é assim, porque isso também não vai resolver o seu problema. Você tem que resolver dentro de você mesmo o problema, ou então com o seu esposo, ou no seu casamento. Mas existe, né? Existe. Eu conheço um padre novinho, porque eu dou aula em seminário. Já estou bem, caiu neve na minha cabeça, né? Olha aí os meus coroinhas aqui. Já de cabelo o Rafael branco. Jorente, nosso tecladista, olha aqui o tecladista, foi coroinha do Padre Celso, né, Rafa? Roubava ovo de Páscoa junto com o Murilo. Roubava ovo de Páscoa? Junto com o Murilo. Eita! E que abaixava o nível do vinho da sacristia. Na verdade, eu já peguei o Padre Celso bebendo muito vinho. Isso, tá vendo, que ele deve ter posto muito no cálice. Né? Pra depois ficar pra ele. Pra ficar o restinho pra ele, Rafael, hein? Então a gente instrui os padres mais novos, que estão sendo formados para o sacerdócio, sobre essas questões também. Tanto de mulheres, homens, jovens, crianças, que todos podem se apegar, porque o padre também é pai. O padre é pai. E as pessoas confundem esse relacionamento de filho e pai.
Então os padres devem estar preparados. Aí então eu tenho um padre muito amigo, jovenzinho, sarado, bonito, terror das mulheres, como diz, que ele estava atendendo confissões, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, de repente uma que vai passando a outra para frente, vai, não, a senhora pode ir. Aí ficou a última, ela entra e dá um beijo no padre. Hoje a gente vê que o padre Fábio de Melo sofre, né? Sim, com a mulherada. Um assédio. Hoje... Esse padre sofreu um assédio. Aí ele me ligou, falou, padre, o que eu faço? A pessoa está muito apegada a mim. Falou, o que você acha? Você enfrenta o problema, tenta resolver por aí, ou acha melhor ir para um outro lugar, trabalhar pastoralmente em outro lugar, para que a distância ajude? Aí eu prefiro assim. Tá bom, então vai trabalhar em outro lugar. Ele é um ótimo padre, um menino sério, né, de moral, de têmpera. Então ele prefere assim. Mas você vê como é que hoje as coisas acontecem. Ela foi lá e pulou no colo do padre, deu um beijo nele, né? E aí falou, agora o que eu vou fazer? Mas depois ele foi muito ungido por Deus, ele orientou, ele não excluiu, ele falou, ele ajudou, ele mostrou que não é aquele caminho, e pronto, ele é um ótimo padre, e ela certamente também criou juízo. Padre Celso, para a gente finalizar a nossa entrevista, gostaria já de fazer um convite para uma próxima, porque tem muitas perguntas, muito né? Bem. Principalmente polêmica. Espero poder receber o senhor novamente no nosso programa. Eu gosto de perguntas polêmicas, eu gosto de polêmica. Porque às vezes o pessoal tem receio de perguntar, sim. E às vezes, em vez de perguntar para a pessoa certa, pergunta para a pessoa errada, escuta o errado e acaba. Sua conotação. Isso, né? Perfeitamente. Às vezes até a sua malícia. Perfeitamente. Isso é errado, é pecado. Então, é bom porque tem dúvida, né? Só quem tem fé tem dúvida. E é bom a gente esclarecer as dúvidas, principalmente dos jovens. Os jovens hoje são maravilhosos, jovens que buscam a Deus, que têm fé, mas precisam ser orientados, né? E orientados da maneira certa, da forma certa, né? Então é bom isso, esse momento que estamos tendo hoje de esclarecimento, de partilha de ideias, isso é muito bom e me coloca à sua disposição, né? Eu vou seguir as suas ordens, tá? Eu não vou influenciar na lista de perguntas. Na lista de posso perguntar à vontade. O que você desejar, mas estou à disposição, viu? Padre Celso, para a gente finalizar, deixa uma mensagem para o pessoal em casa, principalmente o pessoal que tem o comércio, que tem o seu negócio. Nós estamos passando um momento desafiador com essa pandemia. Deixar uma mensagem para o pessoal em casa, de conforto, que eu creio que em breve nós vamos sair dessa. Exato. Os dias são difíceis, pessoalmente falando, familiarmente falando, são dias dificílimos para o comerciante, para o empresário, para a indústria e para cada um de nós e para as comunidades também, para as igrejas também, sejam católicas, evangélicas, todos nós estamos passando dias difíceis. Mas a palavra-chave nesse momento é resiliência, é uma palavra bíblica, que traduzido para a nossa língua quer dizer resistência, fortaleza. O que é uma resiliência? É você atravessar um lugar difícil sem se perder, chegando lá. Como é que a gente faz isso? Confiança, confiança. Um dia os apóstolos, no meio de uma tempestade no mar, ficaram desesperados e foram lá acordar Jesus. O Senhor não se preocupa com a gente? Nós estamos morrendo. E o Senhor aí tranquilo, no seu travesseiro, como que dormindo. Jesus falou assim, mas vocês são muito medrosos, eu não estou aqui. Eu estou com vocês. Então, estou na travessia. Deus está nessa travessia. O segredo é não gastar as energias lamentando, mas sim gastar energias buscando soluções. Buscando soluções. O desespero pode vir? Sim. Todo mundo tem sentimento e ninguém é uma pedra de granito que não tenha sensibilidade. Os momentos são difíceis, mas nós temos fé. Nós temos a certeza que chegaremos ao porto seguro com o combustível da confiança, sabendo que Deus está conosco. Tem um salmo de Davi na Bíblia, que todo mundo sabe de cor, mas eu quero chamar a atenção para um outro versículo. Geralmente o pessoal gosta do primeiro versículo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma verdade, está na Bíblia.
O Espírito Santo é o autor da Bíblia, então não tem erro na Bíblia. Tá certo. Mas eu gosto do versículo que vem depois. Mesmo que eu atravesse um vale tenebroso, perigoso, de morte, escuro, não terei medo. Por quê? O Senhor está comigo. Deus não manda o Davi falar assim, ó, põe nesse salmo aí, que eu estou do lado de lá e se virem para atravessar e eu espero lá. Não, não é isso que está escrito. Mesmo que eu atravesse, Ele está comigo. Ou seja, na travessia, Deus está comigo. Então não existe medo no coração de quem tem fé. A fé vence o medo. Cristo falou, não tenha medo, pequenino rebanho. Eu venci o mundo. A vitória de Cristo é nossa. Por isso é importante ter uma fé madura. Eu não sigo Cristo porque Ele falou bonito. Outros falaram bonito. Confúcio, Buda, Maomé, tantos falaram bonito. Eu sigo Cristo porque Ele venceu a morte. E ao vencer a morte, Ele garantiu essa vitória para mim. Então a vitória é herança. Com a herança dessa vitória, eu tenho a certeza que vamos atravessar. Nós atravessaremos, a família e o comerciante, a pátria, o município, nós atravessaremos. O importante é não desistir no caminho e não querer caminhar sozinho. Quando a dor une, ela dói menos. E quando a gente se une, só pelo fato de estar unidos na mesma causa, a gente vence e chega onde tem que chegar. E não desistir no caminho. Só chega quem caminha, só caminha quem começa, mas só começa quem sabe onde vai chegar. Eu quero estar no porto seguro, eu tenho que atravessar para o lado de lá. Aí sim eu faço a travessia. Se eu olho a meta, eu atravesso o caminho. Então vamos pedir que o nosso Deus, que é um Deus de paz, de amor, de presença amiga, que não se escandaliza de nós, esse Deus conosco, Deus presente e amoroso, que possa insuflar no coração de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha, esta esperança. Não deixemos que alguém roube a nossa esperança. Ninguém pode roubar a nossa esperança. E aí chegaremos lá com a graça e a bênção de nosso Deus sempre presente, porque o amor sempre vencerá. Padre Celso, enquanto a gente estava fazendo a nossa entrevista, nós temos um artista na nossa cidade que é o Macister. E ele está fazendo caricatura, né, enquanto a gente está fazendo o nosso bate-papo, e é um presente que o De Noite vai deixar. É uma canequinha do De Noite para tomar café, o De Noite com maravilha, e o Macister também vai assinar lá e ele vai trazer uma caricatura. Muito bem. Nossa, eu e o padre, para que o senhor possa guardar de lembrança, que nós possamos ter muitos programas juntos aí, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos junto aí um poder ajudar o outro nessa caminhada. Eu agradeço de coração o teu convite, peço a Deus iluminação, paz ao teu coração e que esse programa seja sempre de sucesso, mas aquele sucesso que traz crescimento, como está acontecendo, como eu tenho assistido. Então que o nosso Deus te abençoe ricamente e abençoe todos que colaboraram nesse nosso encontro, nessa transmissão. Maciço, pode entregar a caricatura. Eu posso me levantar para dar um abraço? Muito bem. Você não pode. Mostrar para a câmera como ficou. Olha lá, ficamos bonitão, olha lá. Ih, olha aí. Ei. Olha. Padre Celso e Rodrigo Busso. Aí, ó. Oh, mas ficou uma maravilha. Olha que... O Maciço está presenteando, né, todos os nossos convidados aí com a caricatura ao vivo. A primeira vez na minha vida de padre, eu ganho uma caricatura. Olha aí, ó. Primeira vez, viu? Vou guardar com muito carinho, com muito amor. Deus abençoe. Tudo é dom do Espírito Santo, né? Alegrar as pessoas e muito obrigado pelo carinho, pelo presente. Viu? Deus abençoe. Padre Celso, muito obrigado pelo convite. Que Deus te abençoe tremendamente, que você continue lutando pela nossa cidade, pelo nosso povo e principalmente para levar o amor de Deus a todos. Muito obrigado, muito amor, muita fé no teu coração e muita esperança, porque Deus está presente, tá? Quem faz o bem está sempre de bem, e quem faz o bem, todo mundo quer bem, porque o bem faz bem.
para todos nós. Amém. É isso Muito que eu desejo para obrigado. você Muito e obrigado. para toda essa equipe maravilhosa. E não deu tempo de contar as histórias do Coroinha. Nós vamos contar numa próxima história, as histórias do Coroinha. Só Vamos para marcar. isso, tá bom? Vamos Senão sim. a gente vai varar a madrugada aqui, né? Deus Contando abençoe. história. Aí é assim, Sim, agora ó. é assim e distante. Deus Pessoal, abençoe. falamos com o nosso querido Padre Celso. E para finalizar, vamos finalizar com a melhor banda do Brasil, que é a banda do De Noite com Bússulo.